notícia na nossa região. Estúdio CBN. Agora são 3h09. Um dos assuntos mais comentados no mundo é a posse do novo presidente dos Estados Unidos na próxima semana, Donald Trump. E, claro, sempre que entra um governo em um dos países, ou talvez o país mais influente do mundo, a gente fala de política externa. Afinal de contas, vamos começar falando primeiro dos números do ano passado e depois da expectativa deste ano. Nós estamos ao vivo com o Fabrício Panzini, ele é diretor de políticas públicas e relações governamentais da Anshan, que fala, né, do mercado aí nas Américas. Fabrício, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Taylan. Prazer estar com vocês aqui. Vamos começar com os números de 2024, antes da gente entrar na perspectiva para 2025. Foi um recorde de exportações para os Estados Unidos, né? O estudo Monitor do Comércio indicou aí que passou de 40 bilhões. E quando a gente fala passou de 40 bilhões, tem que colocar 40 bilhões e 300 milhões, porque é um número de exportação só para os Estados Unidos, um dos grandes parceiros comerciais do Brasil, assim como a China, assim como a Argentina, mas é um número bastante significativo, né? Um aumento de quase 10% em relação a 2023. É isso, foi um resultado muito positivo no ano de 2024 nas exportações brasileiras. Esse número de 40, né, acima de 40 bilhões que você comentou é o recorde histórico das exportações brasileiras para os Estados Unidos. E um outro dado que eu acho muito importante citar é que essas exportações elas não cresceram apenas em valor, não foram recorde apenas em valor, elas foram também o maior valor histórico em quantidade exportada, ou seja, de fato o Brasil está embarcando muito mais produtos para os Estados Unidos e atingiu um ápice. Isso se deve a uma série de fatores, né? É uma pauta de exportação bastante, né, nobre, diversificada, né, que nós temos, né, que as nossas empresas aqui no Brasil têm com os Estados Unidos, envolve produtos de mais alta tecnologia, envolve produtos do agro. E destacar uma coisa aqui antes de terminar minha primeira fala, que o crescimento das exportações para os Estados Unidos em 2024 ocorreu nos 3 grandes setores acima das nossas exportações para o mundo, né? Ou seja, exportações da indústria, exportação da agropecuária, exportação da indústria extrativa, todas cresceram para os Estados Unidos acima do que as exportações brasileiras para o mundo. Bom, e em relação às perspectivas agora para esse ano, né? Vocês divulgaram, inclusive, expectativas com o termômetro de negócios Brasil-Estados Unidos, né? E existe um otimismo aí por parte de empresas americanas e brasileiras também, com uma perspectiva de aumentar esses negócios, né? Falando das americanas, 52% têm planos para ampliar ou iniciar investimentos no Brasil, e as empresas brasileiras também querem expandir, né? Operações, 50% delas, metade, querem expandir operações nos Estados Unidos. Agora, como esse cenário, o Guarizo já antecipou, né, de trocas de governo, alta do dólar, como que tudo isso deve impactar nessas estimativas das empresas? Nós lançamos aqui no final de 24 um produto que nós chamamos de termômetro de negócios Brasil-Estados Unidos, né? Ele é feito, com base numa pesquisa, uma consulta com as grandes empresas que estão envolvidas no comércio e nos investimentos bilaterais. A grande maioria são empresas de grande porte que estão nessa relação bilateral, e o indicador ele é um número de 0 a 100. Quando esse número está acima de 50, indica que o setor empresarial está otimista com essa relação. Se ele tivesse abaixo de 50, indicaria um pessimismo. O número que nós temos é de 58,2 desse indicador, desse termômetro de negócios, o que nos indica que há um otimismo moderado, né, nas relações entre Brasil e Estados Unidos, das empresas que estão, né, que ou hoje compram ou vendem produtos e serviços aos Estados Unidos,
ou fazem investimentos nos Estados Unidos ou recebem, né, investimentos aqui no Brasil. Então, é um indicador, né, de um otimismo ainda, um otimismo moderado, né? Bom, como você comentou, né, a parte de investimento, sobretudo, ela aparece como um lado mais otimista, né, para o ano de 2025, principalmente de investimentos de empresas dos Estados Unidos no Brasil. E isso eu acho que está em sintonia com os números que a gente vê, porque novas empresas dos Estados Unidos têm, né, desembarcado no Brasil, têm feito aportes em áreas novas da economia, por exemplo, com grande destaque em energias renováveis, se a gente, né, elas colocaram também na resposta deste indicador um pouco do que elas acham prioritário para esse investimento de fato acontecer, né? Estabilidade econômica é muito importante, uma tributação adequada é muito importante. E do lado do comércio, né, você tem, né, ainda assim um otimismo, mas as empresas apontando ali que tem alguns fatores ali que podem influenciar, né? É o caso da taxa de câmbio, por exemplo, e da tributação no comércio internacional, né? Nas operações de compra e vendas, né? Com o câmbio desvalorizado, como ele está hoje, algumas empresas exportadoras conseguem ter uma maior rentabilidade. No entanto, algumas que dependem de importação acabam ficando podem ter um pouco seus custos um pouco pressionados e isso levar a uma perda de competitividade. A gente precisa ver como é que essa taxa de câmbio vai estacionar, né? Viu nos últimos dias uma queda, né? Não ainda na magnitude que foi a alta no final do ano, mas um pouco bom esperar aí para a gente ver onde é que esse câmbio vai assentar, né? E tem uma questão também que o presidente que vai tomar posse, o Donald Trump, ele disse em meados de dezembro que queria taxar o Brasil, né? Porque o Brasil vende muito caro e teria que ter o troco. Isso pode afetar também os negócios. É claro que aí a gente está falando de um governo, os negócios eles são feitos muitos pela iniciativa privada. Só que essa taxação ela pega todo mundo. Como é que fica essa situação, Fabrício? O tema tarifário, né, de aumentar a tarifa de importação, ele foi, de fato, alvo ainda da campanha do presidente eleito, e foi, né, das palavras dele, que foi publicado, era principalmente um aumento sobre a China, num valor mais alto de tarifa de importação, e sobre outros países. Não há, Marco, nenhum detalhe sobre essa proposta, né? Bom lembrar que no último governo Trump houve também essa promessa de campanha, houve aplicação de tarifa, mas essa aplicação ela se deu de diferentes formas para os países alvos, e se deu de diferentes formas para produtos diferentes, né? O Brasil acabou sendo, né, afetado principalmente, né, no setor do aço, mas é bom lembrar que passa governo, entra governo, a corrente de comércio entre Brasil e Estados Unidos segue crescendo e segue atingindo números muito elevados. Então, de fato, a gente tem que estar atento, porque o aumento de tarifas de importação da maior economia do mundo, nosso segundo parceiro comercial, pode nos afetar, mas também é importante olhar como vai se dar isso, né? O governo dos Estados Unidos vai lá primeiro para os parceiros em que eles têm mais déficit comercial. Os Estados Unidos têm superávit com o Brasil, por exemplo, né? Há bastante, né, nos últimos anos, aí, pelo menos na última década, os Estados Unidos têm superávit, tem uma relação muito positiva com o Brasil. Outra coisa, a compra de produtos brasileiros, ela se dá muito em cadeias integradas, né? Então, compra-se semi-manufaturados, que é usado na produção industrial dos Estados Unidos, compra-se muitas aeronaves, né? Jatos, né? Que são aqueles que os Estados Unidos não necessariamente produzem. Então, tem uma complementariedade entre os dois países que, caso haja uma tributação que não seja bem pensada, você pode ter perda de competitividade das empresas instaladas lá nos Estados Unidos e até algum reflexo nos preços, né? Que eu acho que não é
desejável ao governo dos Estados Unidos. As fontes que nós temos aqui, né, olhando notícias e etc., é de que ainda não se tem o desenho dessas medidas e se elas vêm já na semana que vem. Então, nós temos que estar atentos para saber quem serão os alvos, quais produtos serão alvos e aí, né, influenciar o nosso governo e o governo dos Estados Unidos para que eles façam uma negociação que seja boa para os dois lados e que não fira a competitividade e principalmente os empregos, né, dos dois lados. De qualquer forma, quando a gente fala dessa estimativa mais otimista para a expansão de exportações e importações, esse comércio bilateral, né, a gente está falando de quais setores? O que deve ser prioridade nesse ano quando a gente fala dessa intenção de expansão dessas empresas? Perfeito. Vou começando pelo comércio. Importante dizer, tanto a Organização Mundial de Comércio quanto a OCDE têm colocado, né, que os Estados Unidos vão expandir o seu PIB em 25 e vão expandir suas exportações. Comércio e importações, elas são sempre função do crescimento econômico. Quando há crescimento econômico, há muito o crescimento de importações, né? Então, baseado nesse primeiro dado, a gente vê que a expansão da economia americana é positiva para o Brasil, que tende a continuar expandindo. Os bens que têm sido, né, por ter uma pauta muito diversificada com os Estados Unidos, o Brasil pode ter vários setores aí que ganham nessa relação. Eu destacaria principalmente o setor de petróleo, o setor de ferro e aço, as aeronaves, né, aviões exportados a partir do Brasil, que tem a cada ano, né, atingido um valor maior, e bens do agronegócio também, né? O Brasil tem uma exportação muito grande, por exemplo, de café. Esse ano cresceu quase 100% a exportação de carne bovina para os Estados Unidos e tem vendido cada vez também mais celulose entre os principais produtos, além de outros máquinas e químicos, né? Então eu vejo que esses setores aí podem representar grandes oportunidades. Do lado dos investimentos americanos do Brasil, eu continuaria o destaque na parte de energias renováveis. Esse é um setor que os Estados Unidos têm feito muitos investimentos no Brasil, inclusive o setor automotivo, na parte de carros elétricos, por exemplo, anúncios de investimentos no sul do Brasil, por exemplo, importantes. Então, eu vejo que está tendo uma nova onda mesmo de investimentos dos Estados Unidos do Brasil e essa parte, né, de energias renováveis tem sido um destaque. Com certeza, né? A tecnologia entrando e essa parceria crescendo. Quero agradecer muito aqui a participação do Fabrício, nosso entrevistado Fabrício Panzini, diretor de Políticas Públicas e Relações Governamentais da ANCHAM. O que é a ANCHAM? A Câmara Americana de Comércio, a ANCHAM Brasil. Muito obrigado pela participação com a gente aqui, Fabrício. Boa tarde, bom fim de semana. Obrigado a vocês, bom final de semana. Agora são 3h22. CBN, a rádio que toca notícia. Chegou a sua vez de